Hoje é dia de falar sobre Imaculada, novo filme do Michael Mohan, que tem como protagonista a Sydney Sweeney, ela que acho que é a atriz que mais está fazendo filme nesse começo de 2024, né? É o terceiro filme que eu assisto dela em 2024. Nenhum dos três são grandes filmes assim, mas eu não acho Imaculada ruim como muita gente vem falando, como muita gente tá falando lá fora. Esse filme que, obviamente, como muitos desses filmes de terror, chegam primeiro nos Estados Unidos e depois, algum tempo depois, no Brasil. É curioso a estreia desse filme, principalmente pensando na estreia dos Estados Unidos, como ela é muito próxima de A Primeira Profecia, filme que já tem crítica aqui no canal, porque são filmes assim muito parecidos, não tanto visualmente, em escolhas da direção e tudo mais. Alguns momentos sim, alguns quadros até são bem parecidos, mas é muito curioso como os dois filmes eles vão ter histórias parecidas, ambientações parecidas, né? Os dois vão inclusive se passar na Itália, os dois vão ter a mesma figura ali, que de um lado é a Sônia Braga, aqui é o Álvaro Morte, né? O cara que faz o ator que faz o professor em La Casa de Papel, a figura da protagonista, como que ela vai, o que ela vai representar, os corpos femininos, o lance da seita. Então, assim, são dois filmes que vão trazer questões muito semelhantes. Claro que em Hollywood a gente sempre sabe que tem ideia que vaza de um estúdio pro outro, gente que sai de um estúdio e leva ideia pro outro, porque a única razão, ou é uma coincidência, como acontece constantemente, né, nesses chamados filmes gêmeos, né, filmes que saem junto, que não daria para um copiar o outro, um assistir ao outro e tentar copiá-lo, mas dois filmes que vão ser muito parecidos nesse sentido, por mais que eu ache A Primeira Profecia, muita gente também não gostou de A Primeira Profecia, mas eu gostei bastante. Eu acho A Primeira Profecia um filme mais interessante, principalmente um filme mais corajoso em algum sentido. Imaculada ele acaba sendo mais simples, tomando algumas escolhas mais seguras. Ainda que seja um filme, eu não gosto de falar em filme bem feito, né? Porque um filme ser bem feito, entre aspas, não quer dizer que ele é bom. Mas aqui eu gosto de como ele vai trabalhar esses espaços, né? Como ele vai focar na sua protagonista. Tem uma fotografia bastante interessante, né? Nesse sentido, essa câmera que passeia, essa câmera que nos coloca do lado dela de alguma forma. Ainda que o filme ele não vá explorar muito das questões visuais que ele pretende, a gente vai ter só aqui e ali alguma exposição visual, né, de gore e tudo mais. Em muito sentido ele vai ser um filme até não tão corajoso. A cena final que muita gente comentou desse filme, muita gente ama, a cena final desse filme é muito nesse sentido, né, de ficar só na sugestão, de não ter muita coragem de mostrar o que é A Primeira Profecia, e são dois filmes que eu vou estar comparando, entre aspas, aqui, porque eles vão trabalhar essas questões muito semelhantes. A Primeira Profecia, ela já vai muito mais nesse lance do carnal, nesse lance do físico, do expor aqueles corpos, do expor tudo aquilo diante de nós. Aqui, Imaculada não faz tanto isso, e eu não concordo também com quem disse que Imaculada é aquele filme padrão de terror que só se usa dos jumpscares e coisa do tipo, não muito inventivos e etc. Não concordo, eu até acho que alguns dos jumpscares aqui são interessantes, mas quase não tem jumpscare também nesse filme. É um filme que ele vai ser muito mais interessante por como ele vai trabalhar alguma dessas questões, sobretudo do espaço, né? Tem um momento específico que vai criar uma espécie de pesadelo dela tá ali no confessionário e como aquele espaço vai se modificando a partir de então. São essas escolhas que são mais interessantes até do que essa tentativa ou essa falta de tentativa do Michael Mohan de tocar a gente sensorialmente, né, o que é muito próprio do terror, o que vem se perdendo bastante no terror dos últimos anos, mas aqui é justamente isso que pra mim falta. É um filme que ele tem um embelezamento, ele tem um cuidado da imagem interessante, ele tem uma condução da história bastante competente, eu acho, mas que falta justamente ele ter esse impulso, ele sair desse lugar. Parece que é um filme que fica um pouco no lugar seguro, né, e ao ficar nesse lugar seguro, eu sentia o filme passando e não tinha nada que me puxava exatamente pra dentro, o que acontece muito mais na sequência final ali, né, nos momentos finais,
quando a personagem tem uma virada de chave, não muito explicada, né? Porque aqui as coisas basicamente acontecem no filme justamente nessa falta de impulso. Muitas coisas acontecem sem exatamente uma razão para muitas dessas viradas, mas nesse momento específico acho que é onde o filme ganha um pouco mais de impulso, quando a personagem tem essa virada, e aí sim o filme se torna muito mais interessante. Eu gosto muito mais do final do que toda a condução até esse final, que mais uma vez é uma condução visualmente bem feita, com algumas escolhas interessantes, com uma condução da história até que interessante, mas falta esse impulso mais constante. O que a Primeira Profecia se usa muito bem justamente por adentrar aquele thriller quase como uma investigação, e principalmente por como a montagem, sobretudo, vai sugerir e mostrar aqueles corpos, mostrar aquela violência que tem uma representação ainda maior. Aqui em Imaculada, para mim, é uma direção que fica num lugar um pouco seguro, e ao ficar nesse lugar seguro de apenas sou um filme simples e não vai muito além disso, é onde o filme não é que ele me perde, não é um filme que me perde em nenhum momento, mas é um filme que não convida também, não me chama tanto para dentro, com exceção desses momentos finais. Não acho um filme ruim, como muita gente tá comentando, nem de perto. Eu acho um filme bem competente, um filme bem razoável, uma escolha de terror muito mais interessante do que a maioria dos filmes de terror que vão saindo por aí nos últimos anos. Mas quando a gente coloca em comparação com um filme que saiu junto com ele praticamente nos Estados Unidos, aqui ainda tem um distanciamento maior e que é muito parecido, eu ainda fico muito mais com a Primeira Profecia. E quero ficar de olho, né, no que Hollywood vai fazer com a Sydney Sweeney, porque é uma atriz que ela é competente, mas é uma daquelas atrizes que se tornam queridinhas de Hollywood em algum sentido e que com isso pode perder muito da personalidade em muitos dos papéis, né? Pode ser colocada quase sempre nos mesmos papéis. Torço para que isso não aconteça com ela. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.